Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está em um dos vídeos onde eu faço uma análise de um experimento tentando fazer duas coisas. A primeira é relacionar com alguma ou algumas das aulas aqui do canal, aqui do extensivo, e a segunda delas é dando dicas para a galera que vai fazer Enem, vestibulares, provas militares. Então assim, eu penso no Brasil como um todo, então pode ser que as dicas que eu vou estar dando nesse vídeo não faz muito sentido para você, né? Então assim, lembre-se que eu estou pensando no Brasil como um todo, e aí se você vai, por exemplo, eu vou fazer a URGS, você deve saber qual é a realidade da sua prova. Eu vou fazer a FUVEST, existe a realidade da FUVEST. Então eu vou fazer comentários gerais pensando no Brasil como um todo, show? Então se liga só, a descrição do vídeo tem várias informações mega importantes, principalmente organização de links, os assuntos que eu estou trabalhando aqui nessa aula para que você possa se orientar à medida que o vídeo for acontecendo, tá? Então esse vídeo se relaciona com a aula, aliás, se relaciona principalmente com a aula de número 27 de Química 1, onde nessa aula eu falei sobre as reações de simples troca ou deslocamento, e esse tópico ele é dentro do grande tema de reações inorgânicas. Então, se você já assistiu essa aula de número 27 de Química 1, qual é o cenário esperado? Que você possa ver o meu vídeo e lembrar dessa aula, tá? Agora, se você por acaso já estudou esse tema, mas não foi comigo, e por acaso pintar alguma dúvida sobre a abordagem técnica do conteúdo, tópico a tópico, né, a explicação de A a Z, na descrição do vídeo, e o card agora está passando com o link da aula, que aí depois você pode ir lá e acompanhar essa aula. Show de bola? Então vamos lá. Sem mais enrolações, vamos primeiro analisar o experimento sem muita explicação, que o experimento consiste na reação química entre o ácido nítrico concentrado e cobre metálico. Então vamos olhar o experimento sem muita explicação, tá? Mas não tem só essa reação não, tem uma outra paradinha ali que vai estar acontecendo, mas enfim, vamos ver o experimento primeiro e depois a gente volta. Bom, agora que você já viu o experimento, agora é um momento onde eu pego o meu celular e você vai aqui do lado comigo acompanhando alguns momentos do experimento. Então a gente vai de 0 a 7 segundos, dar um pause e fazer algumas discussões. Então acompanha aí comigo, né? Você vai ver aqui comigo. Então vamos dar o play. Bom, então pausado aqui o vídeo, a gente tem algumas coisas para poder comentar, que é o seguinte, olha, a pessoa que fez esse experimento, que é o professor Vinícius da UFRJ, que foi a mesma universidade que eu fiz o meu mestrado, o que ele fez? Ele foi lá no laboratório dele e ele tinha duas opções. Ele tinha um pedaço de cobre inteiro e ele tinha cobre sob forma de limalha, umas raspinhas de cobre. O que o professor fez? Como vocês puderam ver, ele colocou dentro de um tubo limalha de cobre. E aí, você que está vendo o vídeo, já tem uma primeira pergunta para tentar responder aqui junto comigo nesse vídeo, que é: por que o professor Vinícius escolheu limalha de cobre e ele não escolheu um pedaço inteiro? Claro que pudesse ser possível entrar no tubo, tá, gente? Então, por que ele não escolheu esse pedaço inteiro, mas sim a limalha de cobre? E aí, você saberia me
me responder essa? Sim É claro. ou não? Então, se você já estudou cinética química, especificamente o tópico fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, se você já estudou essa aula, você deveria ser capaz de me responder que o professor Vinícius escolheu o quê? A limalha de cobre, porque a limalha de cobre, se comparada com um pedaço inteiro, vai ter o quê? Maior superfície de contato, e com maior superfície de contato, a reação química ela iria acontecer de uma forma mais acelerada, mais rápida, que era o objetivo do vídeo, que ele coloca inclusive no Instagram dele. É você que gosta de vídeos de experimento, aliás, não só vídeos de experimento, mas se você gosta de mim e quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, pô, eu queria pedir para você um favor muito grande, você que usa o Instagram, se você puder, vai lá no perfil do professor Vinícius, que é esse que está aparecendo na tela, e vai lá, siga o perfil dele, porque se a gente conseguir bombar o perfil dele, isso vai fazer com que ele fique motivado a trazer mais vídeos de experimento. E não sei se vocês sabem, mas o professor liberou aí pra gente esse conteúdo para que a gente pudesse enriquecer mais aí essas aulas do YouTube, tá? Então, pô, se você puder, vai lá e dá uma ajuda lá para ele, que também é uma forma de me ajudar, que é seguindo o perfil dele. Vai lá e fala, pô, vim pelas aulas do professor Marcelão e tal. Então, se puder, vai lá e faz isso. E desde já, meu muito obrigado, professor, pela liberação do conteúdo, tá? Então, voltando aqui, a gente sabe que a limalha de cobre foi utilizada pelo fato de que tem uma maior superfície de contato, e como ele queria fazer um vídeo para o Instagram, que o tempo é curtinho e tal, ele queria fazer o negócio rápido. Então, a gente estudou a cinética química nessa aula que está aparecendo agora, e os assuntos e fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Se por acaso você ainda não estudou esse tema, tá passando o card aqui agora e tá na descrição do vídeo também, caso você depois queira assistir, tá? Mas enfim, agora o segundo ponto que eu queria tocar com relação a esses primeiros 7 segundos é que, além de uma possível pergunta sobre a superfície de contato, nós poderíamos ter, principalmente em uma prova discursiva, a abordagem, né, a banca querendo saber do candidato se ele consegue dar 2 fatores que são indicativos de que nós estamos tendo uma reação química. E você que está vendo esse vídeo, a minha pergunta é, se a banca perguntasse, olha, indique 2 fatores que nos fazem ter uma ideia de que está tendo uma reação química. Quais são esses 2 fatores? Então, a resposta, a gente viu lá na aula de número 26 de Química 1, onde eu expliquei para vocês logo no início da aula, né, que foi uma aula de introdução às reações inorgânicas, né? Eu expliquei esses fatores que a gente olha e fala, ah, tá tendo reação ou não. Então, um dos fatores é justamente o quê? A mudança de cor. A gente tinha o ácido nítrico, que estava em uma solução concentrada, e a coloração é o quê? Incolor. Só que, quando entrou em contato com o cobre metálico, nós tivemos uma mudança de cor para verde. Então, mudança de cor é um dos indicativos que nós estamos tendo uma reação química. E o segundo fator é a liberação de um gás. E esse gás que está sendo liberado, um de coloração castanha, vem ser o gás dióxido de nitrogênio, que daqui a pouco a gente vai chegar na equação que a gente vai ter essa percepção, né? Mas enfim, então nós temos como 2 fatores a mudança de cor e o segundo fator, a formação de um gás, tá? Então, uma segunda pergunta pensando em provas discursivas. Então, se você assistiu a aula de número 27 de Química 1, possivelmente você assistiu a aula de número 26 de Química 1, tá? Então, vamos lá. Então, agora que a gente já fez essas 2 possíveis perguntas, o objetivo do professor é tentar imaginar um cenário hipotético onde a banca olhou o Instagram do professor Vinícius e falou assim, pô, vou formular uma questão pensando nesse tipo de abordagem, né? Que é um experimento e fazer as perguntas. Então eu vou tirar minha tela aqui para poder ficar mais espaço para a gente poder escrever aqui e abordar o conteúdo. Então, galera, a banca poderia falar sobre limalha de cobre, isso pensando no enunciado, tá, gente? Limalha de cobre, e poderia falar de ácido nítrico. Só que, por que eu estou escrevendo aqui? Você que nunca fez uma prova discursiva, prova de segunda fase, é muito importante que você tome cuidado
cuidado, porque a banca, muitas vezes ela tem um interesse de fornecer o nome visando fazer com que o candidato recorde dos conteúdos, né, que fazem a relação entre nome e fórmula, tá? Então é muito importante você tomar muito cuidado com isso, que é, olha, a questão ela me dá um texto falando no nome das substâncias que vão estar reagindo e eu tenho que pegar o nome e passar para a fórmula. E é o que eu estou interessado de fazer aqui agora, tá? Então, essa limalha de cobre, a gente está trabalhando com um cobre metálico. Qual é o símbolo do cobre? É Cu. E aí, a gente teria o estado físico sólido, tá? E o ácido nítrico? Vocês estudaram comigo nas aulas de funções inorgânicas como que a gente faz para pegar esse nome e passar para a fórmula. Então, a gente viu, né, como que são os ânions, a fórmula, o nome. Então, se você assistiu a minha aula, você aprendeu aquele macetinho que é mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Lembra disso? Então, se você viu a aula, ó, te mato, te pico. Então, ó, eu vou tirar o ico aqui e vou colocar o ato no lugar. Ou seja, o ácido nítrico, eu tenho lá na sua fórmula, né, nessa questão de fazer a montagem, pensar no ânion nitrato. Então, como que é o ânion nitrato? É o NO3-. E todo ácido começa com hidrogênio, né? H+. Então, cruzando isso daqui, a gente teria como fórmula do ácido nítrico que, ó, HNO3. Beleza? Então, nós temos o cobre metálico e o HNO3. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou jogar aqui para baixo a equação, né? Vamos começar a escrever essa equação que é cobre sólido mais HNO3. Esse ácido, o professor ele utilizou o quê? Um ácido concentrado. Na verdade, tem que ser um ácido concentrado, porque senão essa reação ela não vai acontecer. Inclusive, nessa aula de número 27 de Química 1, eu começo a abordagem nos 29 minutos e 50 segundos. Então, aos 29 minutos e 50 segundos eu começo a falar sobre isso. Então, precisa ser concentrado, tá? Então, vamos deixar isso daqui quieto, porque nós temos aqui os dois reagentes e evidenciam que nós estamos na abordagem das reações de simples troca ou deslocamento. Só que antes da gente seguir com essa reação química, existe uma outra reação de simples troca ou deslocamento que envolve o quê? Envolve metal com ácido, tá? Existe uma outra reação que é muito famosa, que é a reação entre zinco metálico e ácido clorídrico. É uma reação muito famosa, é uma reação clássica. E o que acontece nessa reação aqui? Nessa reação, nós vamos ter o zinco deslocando o hidrogênio, onde a gente vai ter a produção de cloreto de zinco e H2 gasoso. Naturalmente, a gente está pensando aqui que após a escrita dessa equação, a gente precisa efetuar o balanceamento. Então, se eu colocar um 2 aqui na frente, a equação está balanceada. Então, o que vocês aprenderam, né, na aula? Uma parada que é essencial para esses vestibulares tradicionais, que é a questão de se recordar da fila de reatividade dos metais. Então agora apareceu aqui para você uma imagem que eu peguei da internet. A referência dessa imagem está na descrição do vídeo e aqui nós temos a abordagem justamente da fila de reatividade dos metais. Então, como vocês podem ver aqui, o zinco, né, que é considerado um metal comum, ele é mais reativo do que o hidrogênio, tá? Então, como a seta diz, aumenta a reatividade aqui para a esquerda, ou seja, a tendência dos metais para sofrer oxidação. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma reação de oxirredução, onde o zinco 0, ele se transforma em zinco 2+. Então, nisso nós temos uma oxidação, tá? E, naturalmente, o hidrogênio, ele sofre uma redução aqui, onde eu produzi hidrogênio gasoso. Então, pelo fato da reatividade do zinco ser maior do que a do hidrogênio, nós temos esse deslocamento acontecendo, tá? Só que, utilizando essa mesma imagem aqui, se a gente for fazer um comparativo com essa reação anterior, o que nós temos aqui? Uma situação onde a reação não iria acontecer. Por quê? Porque, nesse caso, o cobre é menos reativo do que o hidrogênio. Então, esse deslocamento não iria acontecer aqui. E é um momento onde, na aula, a partir dos 29 minutos e 50 segundos, eu falei de uma das exceções,
tá? Que é quando eu tenho metais nobres reagindo com ácido nítrico ou ácido sulfúrico que precisam estar concentrados. Então, por isso que eu coloquei essa indicação aqui que o ácido está concentrado. Então, o professor Vinícius, ele utilizou o ácido nítrico concentrado para fazer com que essa reação ocorra, tá? Então, aqui nós temos um vídeo demonstrando aquela exceção ali do que é esperado para essa fila de reatividade dos metais, tá? Então eu vou apagar aqui porque nesse momento nós vamos direto para a escrita dos produtos dessa reação. Então essa daqui é uma reação que ela é muito específica. Inclusive lá na aula eu falo que é um pouco complicado a gente fazer uma previsão do que vai ser formado, né? Ou seja, é uma exceção, então tem lá as suas particularidades. Mas o que a gente vai produzir? E eu vou colocar aqui embaixo os produtos porque a reação é um pouquinho grande, tá? Então deixa eu apagar aqui essa parte. Então se liga, nós vamos ter, ó, a formação de nitrato de cobre 2 mais água mais monóxido de nitrogênio. E aqui nós temos, ó, aquoso, aqui líquido e esse camarada aqui no estado gasoso. Só que o que acontece? Esse monóxido de nitrogênio, ele não é o gás de coloração castanha, tá? Esse monóxido de nitrogênio que ele é produzido, ele posteriormente, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, a gente tem a formação do NO2, o dióxido de nitrogênio, e essa reação química aqui que vocês estão vendo, eu já abordei para vocês em uma aula que foi a aula de chuva ácida. Quando eu falei para vocês do assunto chuva ácida com A no final, eu demonstrei essa reação aqui, que inclusive eu falei, né, que nos motores a combustão interna, o nitrogênio presente no ar, ele reage com o oxigênio formando monóxido de nitrogênio, e aí ia reagir com O2 produzindo um NO2, tá? Essa reação aqui, ela não está balanceada, eu vou fazer o balanceamento agora, eu vou colocar um 2 aqui na frente e um outro 2 aqui, e a reação ficou balanceada, tá? E esse camarada aqui, ele é o cara de coloração castanha. Inclusive, o dióxido de nitrogênio, ele é um óxido classificado como óxido ácido. E é muito importante que vocês guardem isso daqui, que ele é um óxido ácido, porque daqui a pouco a gente vai continuar vendo o vídeo e aí a gente vai retomar a partir do dióxido de nitrogênio. Mas voltando aqui, nessa reação que eu demonstrei para vocês na aula, naturalmente não está balanceada aqui, né? A gente precisa fazer o balanceamento. E aqui nós poderíamos ter uma prova cobrando do candidato a capacidade, né? Se fosse dada a reação toda bonitinha, poderia cobrar do candidato a capacidade de fazer o balanceamento dela, né? Que aí ele precisaria utilizar a metodologia do tipo oxirredução. E aí, você que está vendo o vídeo, talvez você ainda não acompanhou a aula de número 22 de Química 2, onde eu fiz aí uma aula explicando detalhadamente como funciona o balanceamento por oxirredução, tá? Eu fiz detalhado, então eu vou me adiantar aqui, eu não vou fazer o balanceamento porque vai demorar aqui. Eu vou colocar já os coeficientes aqui, no caso, que vem ser 3 mols de cobre para 8 do ácido, produzindo 3 aqui desse sal, 4 mols de água e 2 mols do gás, né? Então tá a reação toda balanceada. Então, nesse momento, eu viro para você que está acompanhando o vídeo e falo, olha, até essa etapa eu cheguei nos 7 segundos. Então, o ácido, ao reagir com o cobre metálico, produziu essa galera aqui e o gás, em contato com o oxigênio presente no ar, rapidamente se converteu em dióxido de nitrogênio de coloração castanha. Bom, galera, então a gente parou ali, né, lá no dióxido de nitrogênio sendo formado, aqui nos 7 segundos. E agora, não sei se vocês repararam que no tubo que o professor colocou, tem, tipo assim, ele, claro, ele fechou lá, botou uma rolha lá para poder o gás não escapar, mas tem uma conexão com uma mangueirinha, onde aquele gás formado, ele vai para um becker que contém lá uma solução aquosa que vai mudar de cor. E agora, a gente vai para a segunda etapa do experimento, que foi o gás formado. Ele tinha lá no tubinho, né, que estava fechado com uma rolha. Eu esqueci de falar, mas eu acho que eu coloquei alguma coisa na edição aí para informar vocês que era para o gás não escapar, né? Então, aquele gás, ele tinha uma conexão que a mangueirinha jogava aquele gás que ficou borbulhando lá num becker contendo uma solução aquosa de hidróxido de sódio, e o professor colocou um indicador fenolftaleína. Se você, por acaso,
caso nunca estudou esse tema, eu falo bastante sobre isso nas aulas de pH e na aula que veio na sequência de indicadores, né, de ácido base, que existe vários indicadores, né? Então, voltando aqui, não sei se vocês repararam que à medida que aquele gás, dióxido de nitrogênio, de coloração castanha, está sendo borbulhado num becker contendo hidróxido de sódio e um indicador fenolftalino, o que vai acontecendo? À medida que o tempo foi passando, a gente teve a solução passando da coloração rosa, que indica um meio alcalino, passou para incolor. O que isso significa? Que nós tivemos uma reação entre esse gás e a base, e aí nós tivemos uma redução do pH, indicando que nós tivemos uma neutralização. A questão toda é como colocar isso no papel. Então vamos agora aqui novamente para a parte de escrita. Acompanha aí. Então vamos lá. O dióxido de nitrogênio, ao entrar em contato com a água, o que formou? A gente teve a formação de ácido nítrico aquoso mais ácido nitroso também aquoso, tá? Você que está vendo o vídeo está pensando assim, nossa, Marcelão, mas essa reação aqui, cara, muito específica. Galera, na aula de chuva ácida eu demonstrei como que o dióxido de nitrogênio produz os ácidos, tá? O ácido nítrico e o nitroso. E aí, a gente sabe que ácidos e bases reagem. Então, eu posso pegar qualquer um desses ácidos e pensar em escrever a reação. Então, posso escrever a reação entre o ácido nítrico mais o hidróxido de sódio, onde a gente teria a produção de nitrato de sódio mais H2O. Lembrando, galera, a gente fala para vocês, né, que a reação entre um ácido e uma base, a gente só vai formar água. O sal, ele só vai aparecer se a gente evaporar toda essa água, né? Mas eu quero que vocês entendam que a gente está pensando na questão de escrever a equação que representa a reação, né? A gente quer escrever a equação, no fim das contas. Mas eu falo sobre isso nessa aula que está aparecendo, eu falo sobre essa questão de ácido com base, só forma água e tal, enfim, eu falo sobre isso. Mas pensando na equação, o ácido nítrico reagindo com o hidróxido de sódio vai ter como produtos esses caras aqui, tá? Pensando na equação. E o outro cara, o ácido nitroso, que também é formado, a gente teria o que? A reação com o hidróxido de sódio, produzindo, aqui no caso, ao invés de ser nitrato de sódio, vai produzir o nitrito de sódio e H2O. E aí, o que acontece? Como a gente está tendo um consumo dessa base, o que vai acontecendo ao longo do tempo? O pH dessa solução vai reduzindo. E aí, quando você teve a mudança de rosa para incolor, isso indica, inclusive vamos voltar aqui, ó. Então, como vocês podem observar, a mudança de cor, mais uma vez, foi um indicativo, ó, mais uma vez, mudança de cor, é um indicativo que nós estamos tendo uma reação química, tá? Então, galera, é isso, fizemos várias relações aí com diversos conteúdos de química que a gente estuda aí no ensino médio e que nós temos aulas aqui no extensivo, e a gente finaliza aqui o vídeo, mais uma vez convidando você a acompanhar o professor Vinícius lá no Instagram, lá, um trabalho excelente aí, e mais uma vez fica registrado aí meu agradecimento pela liberação desse tipo de conteúdo, tá? Então é isso, galera, se você curtiu esse trabalho, deixa o seu like, se você puder, deixa algum comentário aí do que você achou, do que você gostaria que a gente trouxesse aqui mais de experimento para vocês, e se puder, compartilhe o nosso trabalho com a galera aí, é uma excelente forma de fazer com que o meu trabalho se torne cada vez mais relevante aqui dentro da plataforma, tá? Então é isso, galera. Um mega abraço e até a próxima.